Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus para os Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 29, Graça. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nenhuma vida é bem vivida se não for aos pés de Jesus. Que ela compreenda que é somente por tua graça e por meio do teu amor é que temos redenção e restauração em o nome de Jesus. Parece evidente que os outros 11 homens enxergavam em Pedro um líder. Sempre que ouvimos os discípulos, é a voz de Pedro a primeira a se pronunciar. Mesmo quando são os 3 homens que são os mais íntimos amigos de Cristo, Pedro sempre tem prevalência a Tiago e a João. No entanto, é mais do que isso. Pedro, obviamente, desfrutava de uma relação especial com Cristo. Em uma ocasião, no começo de sua amizade, Jesus pediu a Pedro que levasse seu barco às águas profundas e lançasse suas redes. Pedro era um pescador experiente que sabia como pescar à noite, naquelas águas, mas porque Jesus lhe havia pedido, ele o fez. Quando as redes começaram a se encher até a beira com peixes, sua resposta a Jesus foi lhe pedir que partisse. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versos 8. Pedro poderia estar mais consciente de sua própria humanidade, falha na presença da santidade de Cristo, do que vimos supondo a eras. Certamente Pedro foi compelido pela perfeição de Cristo e por sua própria imperfeição. Por exemplo, lembra-se da noite em que os discípulos passaram em um barco, tentando atravessar o mar da Galileia em meio a uma tempestade feroz? Foi na noite seguinte, a vez em que Cristo alimentou 5.000 homens. Exaustos por conta disso e desolados pela notícia de execução de João Batista, Jesus enviou seus discípulos sem ele, enquanto se dirigia às colinas para ficar a sós com o Pai. Seus discípulos estavam com dificuldade para superar o vento que fustigava o mar. Cerca de 3 horas da manhã, notaram uma figura se aproximando dele, caminhando sobre a superfície de água. Inicialmente, ficaram aterrorizados, mas Jesus os chamou e se identificou. Pedro é quem falou. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Mateus capítulo 14, dos versos 28 ao 30. Acho que Pedro ficou com uma certa má reputação. Falamos sobre sua falta de fé, mas ele foi o único disposto a sair do barco. O caráter de Pedro parece ter sido um pouco impetuoso, estridente vez por outra, mas ferozmente leal também. A dura realidade que Pedro teria de enfrentar é que seus modos não eram os modos de Deus, e a graça de Deus é aperfeiçoada em nossa fraqueza, não no que percebemos como nossos pontos fortes. Esta é uma das maiores ironias de nossa fé, o momento em que percebemos que não temos nada a dar a Cristo e caímos ao chão. É o momento em que recebemos a dádiva que havíamos esperado tanto. Esta dádiva é o nosso coração, não nossas ideias, habilidades ou preferências, somente nós mesmos. No entanto, algumas vezes é preciso que o fracasso de tudo em que acreditamos nos leve a Cristo, para que nos traga a verdade. Algumas vezes isso significa chegar à mesa de mãos vazias e entrar no verdadeiro coração de Cristo. Uma última refeição. Quando os discípulos se reuniram com Jesus para celebrar o banquete de Páscoa, se sentaram em torno da mesa, comendo juntos. O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus se dirigiu a Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu-lhe Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Lucas capítulo 22, versos 31 ao 34. Que passagem estranha!
Alguns mistérios de fé cujo significado seguem ocultos para nós. Por que Satanás seria permitido açoitar os seguidores de Cristo? O que há nesse processo de dor, fracasso, decepção e desilusão que nas mãos de Deus se torna pano de engraxar para os nossos corações empoeirados? Contei recentemente a uma amiga que estava escrevendo a respeito de Pedro e de como ele, por meio de sua filha, descobriu a beleza da graça. Ela me escreveu de volta: bem, eu odeio isso. Por que tem de ser sempre assim tão difícil? Sorri quando li sua resposta. Eu a compreendo, você não? No fim, Pedro certamente compreendeu também, e as palavras de Cristo, ditas nas últimas ceias, provavelmente voltaram à sua mente. Talvez com remorso no começo, mas então com um amor penetrante. É na última ceia que Jesus diz a Pedro: Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Lucas capítulo 22, versos 31. É interessante notar que ele disse peneirá-los no plural. Cristo está dizendo a Pedro que Satanás o havia pedido para peneirar todos os discípulos, mas em seguida Jesus diz que havia orado para Pedro, você no singular. Que dádiva para Pedro que Jesus tivesse orado por ele. Não por acreditar que ele não falharia, mas sim sabendo que ele iria falhar e que ele, nosso Criador, estava orando para que, quando Pedro voltasse, e pudesse fortalecer os outros. Pedro jamais irá compreender a graça de ter sido mordido amargamente pelo fracasso. Mas esse mesmo fracasso será o caminho que o levará a encontrar sua força e abrigo em Cristo. Consegue ver a maravilha nisso? O Senhor está deixando claro para Pedro que sua falha não o desqualificará como o líder que Cristo sabe que ele será, e que ele, o próprio Senhor, está olhando para Pedro. Olhando para trás, é fácil ver isso como uma dádiva, mas não para Pedro, que estava no meio deste drama que estava para se desenrolar de modo brutal, fora de seu controle. Quando Jesus contou a Pedro que antes que o galo cantasse ele o negaria, Pedro estava convicto de que preferia ir para a prisão ou para a morte e abandonar Cristo. Acredito que Pedro tenha pensado nisso do fundo de seu coração, mas ele estava para descobrir que, apesar de seu espírito estar disposto, sua carne era fraca e que os modos de Deus não são os nossos modos. Uau! Glória a Deus! Os modos de Deus nunca são os mesmos que os nossos. A palavra de Deus vai declarar que eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. E a palavra de Deus vai mais além, dizendo que os pensamentos do Senhor são mais altos, são maiores do que os nossos. Nós enxergamos aquilo que é temporal, aquilo que está na nossa linha do tempo, aquilo que nós conseguimos visualizar, porém Deus olha o futuro, olha o que está lá na frente. Deus conhece e sonda os tempos, Ele é poderoso. Então a palavra de Deus vai declarar que o modo dele agir não é igual ao nosso. E glória a Deus por isso, porque a vontade do Senhor é sempre boa, é sempre perfeita e agradável a nosso respeito. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.